estava meditando em um texto aqui da Palavra de Deus, e eu pensei, eu vou compartilhar este estudo, né, esse estudo, essa meditação, com as pessoas que me seguem no canal. Porque eu acho que tem tudo a ver com a realidade nossa hoje, né, daqueles que amam a Deus, estão passando por dificuldades, às vezes não veem uma luz no final do túnel. Então, a palavra de Deus está aí para isso, né? Para nos ajudar, para nos socorrer em tempos difíceis. E o texto que eu estava meditando fica no livro de Mateus, no capítulo 9, e o versículo é o 22. Ele diz assim: Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou boa. Deixa eu mostrar o contexto desse texto, né? Ou seja, o que estava acontecendo para Jesus falar isso. Quando ele estava na terra aqui, antes da sua morte, ele andava pelas cidades e havia muita gente em volta dele, procurando, de alguma forma, ter benefícios, né? Ser curado, enfim, por vários motivos. Alguns realmente porque criam nele como filho de Deus, o Salvador prometido. Porém, a boa parte das pessoas, elas estavam interessadas em tirar proveito da situação. Infelizmente é. Então, no meio desta multidão, tinha uma mulher que ela tinha um sangramento, ela é hemorragia, ela estava sempre há 12 anos que ela vinha sofrendo com aquele problema, e ela já tinha procurado os médicos, já tinha procurado os remédios, tudo que era possível ela fazer, ela já tinha acabado com todos os recursos dela, né? Então, ela vivia numa situação complicada, né? Até em termos de saúde. Imagina, você está sempre com a hemorragia, então você fica debilitado, fica fisicamente, né, anêmico, enfim, várias coisas pode acontecer com essa pessoa pelo fato de estar sempre sangrando. Outra coisa que ainda, e talvez em alguns lugares ainda lá no Oriente Médio, uma mulher que sangra, que tem na sua época de menstruação, ela fica isolada. Eu sei que em algumas tribos indígenas acontece isso. Ela fica isolada das demais pessoas, da sociedade. Ela não fica no meio do clã, ela não fica participando normalmente das atividades da sociedade. Ela fica excluída, ela está à margem da sociedade. Então, o que se entende, se ela já estava 12 anos com esse problema, ela estava 12 anos fora do seu convívio familiar. Então, havia com certeza como é que eu posso dizer? Um desânimo, depressão. Imagina você ter uma família e de repente você ter que se afastar dela, ficar isolada. O marido não podia se chegar à mulher, né, como casal. Então, era uma vida difícil. Então, ela querendo resolver o problema dela, e ela vendo que aquele problema dela não tinha mais solução, ela já tinha feito tudo que podia, e até pelo jeito parece que a família também tentava resolver a situação. Me parece que era uma pessoa talvez de posses, uma pessoa querida na família, mas ninguém conseguia resolver esse problema dela. Ninguém. Então, quando ela ouviu que Jesus ia passar ali por perto,
ou talvez ela se deslocou até onde ele estava. E é interessante nesse ponto porque se ela tinha que se manter afastada, especialmente dos homens, né, das pessoas, então ela quebrou essa regra, né? Ela soube, Jesus, o Filho de Deus, vai passar aqui. Então eu vou até ele. Então havia uma multidão, homens, mulheres e crianças, uma multidão em volta de Jesus. Jesus caminhando e aquele povo todo em volta, né? Então ela pensou, se eu tocar apenas na roupa dele, eu vou ficar curada. Então havia, ela reconhecia que ele era o Filho de Deus, ela reconhecia que ele, sendo Filho de Deus, ele tinha poder para fazer qualquer coisa, né? Coisas que os médicos não conseguiram, ela sabia que ele conseguiria. E aí ela se propôs a mesma, não sei, talvez ela se disfarçou, porque, né, se alguém soubesse que era ela, talvez nem deixaria chegar perto ali da multidão, né? Seria espancada, alguma coisa assim. Então ela chegou e tocou na roupa de Jesus. Jesus, conhecendo todas as coisas, né, tendo poder para saber as coisas, no momento que ela tocou na roupa dele, ele soube, alguém que tinha fé nele tocou. Ou seja, a fé dela nele, ele soube naquele momento que ela o reconhecia como o Salvador prometido. Porque o Salvador vem sendo prometido desde a fundação, né? Desde que Adão e Eva pecaram. Então Deus vem prometendo, vem reafirmando isso ao longo da história do povo judeu. Então, ali, né, com certeza ela já sabia que era ele. E ele voltou e viu que era ela, né? E até ele pergunta, né, quem que me tocou? E os discípulos, ó, tanta gente aqui em volta do Senhor, batendo, tocando, como é que você vai me fazer essa pergunta, né? Parece uma pergunta idiota, né? Mas Jesus estava procurando. Por isso que eu digo que às vezes as pessoas ali estavam mais interessadas em receber. Não estavam ali por Jesus, pelo Salvador. Estava com interesse de ser, né? De receber algum crédito, de receber uma cura, seja por ele, ou por um filho, por alguém. Mas aquela mulher foi com a finalidade, né, de ser curada, mas também havia o reconhecimento do Salvador. Então, quando ele diz assim, voltando-se, quando ele disse, mas Jesus voltando-se e vendo-a, a mulher, né, disse, ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou boa. Então, ele chama de mulher, né? Ela não é citada pelo nome, mas pelo problema dela, pela dificuldade dela e pela forma como ela reagiu à situação. Então, Jesus ali curou aquela mulher, teve uma cura emocional. Quando ele diz, a tua fé te salvou, né? Ânimo, filha. Ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então, quando ele diz ânimo, imagina alguém, 12 anos, distante da família, separada, havia um desânimo, havia uma falta talvez de querer viver, a vida tinha acabado. Se ninguém conseguia arrumar aquela situação para ela. Então ele diz ânimo. Então houve uma cura ali emocional. Ele diz também que houve também ali também uma cura existencial. Se ela estava 12 anos com esse fluxo de sangue, essa hemorragia, então ela estava à margem da sociedade, ela estava
sem o reconhecimento da dona de casa, de esposa, enfim. Ela, para mim, a palavra-chave era isso, a margem da sociedade, ou seja, você está excluída, você não participa do contexto, não participa daquele grupo mais, porque você tem um problema e esse problema exige que você fique fora dele. Mas aí Jesus disse, filha. Filha é um termo carinhoso, né? Filha é um termo de inclusão. Filha é aconchego, né? Você, filha. Ele podia ter usado qualquer outro nome, mas ele chamou de filha. Então, abraçou. Abraçou a causa dela, a abraçou como pessoa, né? Também teve a cura espiritual, que em seguida ele diz, a tua fé te salvou. Salvou de quê? Ela com certeza sabia que era pecadora, precisava, né, de Deus para chegar a ter uma vida eterna com Deus. E a fé dela fez com que ela reconhecesse ele como o Filho de Deus. Então, a tua fé, ou seja, fé é acreditar, né? É crer. É mesmo que você não veja, mas você acredita. Então, ele diz, a fé, tua fé, o fato de você acreditar em mim, quem eu sou de fato, de verdade, te salvou dos teus pecados. Ou seja, o pecado leva a pessoa para ficar distante de Deus. Né? E quando Jesus reverte essa coisa, essa história de você ficar distante, ele te chama, né, para uma nova vida. A tua fé te salvou. Então, ela também foi salva, ela foi curada espiritualmente. E a cura física, que a hemorragia estancou, que diz em seguida, e desde aquela hora a mulher ficou boa. Então, Jesus trabalhou naquela pessoa de várias formas, o emocional, o existencial, o espiritual, o físico. E o interessante é que ele deixou registrado aqui para que a gente soubesse disso. Que esse mesmo Jesus de antes continua sendo hoje. Nós temos passado por lutas, né? Com doenças, com familiares doentes, ou é a gente, a falta de emprego, são tantas dificuldades, né? E ainda dizem que virão bastante, né? Então, eu achei apropriado esse texto para a gente lembrar que Jesus, o mesmo de antes, continua sendo hoje, nos amando, nos querendo bem, querendo ajudar. E a única coisa que a gente precisa fazer é crer, é acreditar que Ele pode todas as coisas, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, tá certo? Porque lá naquele texto tão conhecido, que eu gosto, que para mim é um resumo do Evangelho, do que Deus fez, do que Deus preparou, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, esse Jesus aqui que cuidou, que abraçou esta mulher, que deu uma nova vida para ela, tanto, né, em meio à sociedade em que ela vivia, mas uma nova vida junto com Deus. Que após a morte dela, ela iria morar com Deus, por causa da fé dela no Salvador. Que esta história sirva de ânimo, de consolo, sirva de estímulo para você colocar as suas dificuldades, as suas lutas diante dos pés da cruz, diante do Senhor Jesus. Porque Ele pode todas as coisas, tá bom? É isso aí, até a próxima.